e olhe para mim. Quantos homens nós temos aqui? Os que não levantaram a mão, pelo amor de Deus, irmão. Você é homem. Então, quantos homens tem aqui? Quantos machos tem aqui? Por favor. Aleluia. Se está na dúvida, toda dúvida, sai agora no nome de Jesus. Ser macho é de Deus, é princípio de Deus. Amém? Nós temos um ministério de intercessão e nós cremos que nós teremos machos, segundo o coração de Deus, cheios do Espírito Santo dentro desse ministério. Amém? Não tem aquele tempo, irmão, das irmãs de oração. Tem o tempo agora das irmãs e dos irmãos de oração. Homens decididos, convertidos, conscientes, para que não anda na sombra da mulher, irmão, que anda junto, pelo amor de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Se você tem um chamado à intercessão e é alguém convertido, me procure. Amém? Terça-feira nós temos o nosso culto Power às 19h30. Êxodo capítulo 12, no verso 1 diz assim. Êxodo 12, verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a cada conforme a conta conforme ao cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras. Diga comigo, um cordeiro sem mácula. Amém. No verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vocês, e não haverá entre vocês praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quantos podem dizer amém? Eu creio. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: Jesus, eu consagro minha mente ao Senhor, e nessa noite eu rejeito toda dispersão, toda distração e tudo aquilo que porventura venha roubar a verdadeira semente. Eu sou um solo fértil. Amém. Amém.
Antes de tudo, olhe para quem está ao seu redor e diga: Feliz Páscoa. Irmão, temos que dar Feliz Páscoa. Se não a mais importante, uma das mais importantes festas do cristianismo. Mais do que qualquer outra. Mais do que qualquer outra. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou. E a maior ênfase da vida de Jesus é morte e ressurreição, não é o nascimento. Então, o que ele quer que nós lembremos é da ressurreição, da morte e da ressurreição, porque ali está o poder de Deus sobre nós. Amém? Então, as pessoas não estão acostumadas a dar Feliz Páscoa, porque acham que Feliz Páscoa é ovo. Né? Hoje eu passei por alguns vizinhos e falava Feliz Páscoa, e eu via a carinha deles assim, tipo, o que eu falo, né? Aí, Feliz Páscoa. Então, declare isso. Significa nova vida. Feliz Páscoa é feliz nova vida em Cristo, feliz salvação em Cristo. Amém? Todo o processo, olha como nós temos um Deus glorioso. Todo o processo foi pensado por Deus e tudo já apontava para Jesus desde esse tempo e sempre eternamente. O Antigo e o Novo Testamento não são separados. Um aponta para o outro, um está alinhado ao outro, e a gente vai ver isso aqui. Olha como tudo já apontava para Jesus e como tudo foi pensado, foi estrategicamente pensado por Deus. Quando Deus falou para o povo, um cordeiro jovem e sem defeito, isso apontava para Jesus, que foi santo e sem pecado algum. Amém? E ainda a Bíblia fala que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Então ele apanhou, foi ali martirizado, foi açoitado, mas foi à cruz sem um osso quebrado, íntegro, nesse sentido. No segundo ponto, o sangue aspergido nos umbrais das portas. Sangue apontava para o sangue no madeiro da cruz, que escorreu pela cruz durante o tempo que ele ficou pregado e tocou o solo, santificando, remindo a terra, porque a terra havia sido amaldiçoada lá no Éden. Deus disse para Adão: por sua culpa a terra está amaldiçoada. Jesus, quando derramou o sangue na cruz e tocou o solo, ele remiu a terra. Vamos lá. O terceiro ponto: carne assada e ervas amargas. Isso é muito interessante. Havia toda uma simbologia, né, do cordeiro ser consumido, que não podia ficar nada, o que sobrasse tinha que ser queimado, para que nada sobrasse. Mas havia um ensino, um cuidado de Deus. A pastora falou esses dias na pregação dela sobre o ciclo menstrual, de como Deus, quando a mulher, naquele período em que ela era dita pelos judeus como impura, de como aquele período era um período de cuidado para a mulher, que era um tempo onde a mulher não tomava tantos banhos, não tinha essa abundância de água, enfim, não tinha absorventes e tantas coisas. Então era um cuidado para evitar doenças, evitar higiene, né? Então tudo que Deus falava tinha um propósito. E aqui eu andei dando uma lida e uma estudada a respeito de algumas coisas e achei muito interessante. Carne assada e ervas amargas. Fala assim no versículo 8 e 9: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Por que carne assada? E eu estava lendo um negócio muito interessante. Quando você assa carne e quando você cozinha carne, quando você cozinha a carne, você perde muita gordura que vai para a água do cozimento, e a carne absorve muita água, então ela fica muito encharcada e com muito menos gordura. Quando você assa, a carne sai, o povo lembra da picanha? Fica pingando, a carne sai do interior, a gordura sai do interior, vai para as periferias da carne, mas não perde, fica retida. E a carne, e por isso, a carne assada,
ela se torna mais rica em gordura, além da proteína. E o que Deus estava pensando? O povo iria sair, Deus já sabia que eles sairiam dali, e eles teriam no primeiro momento de saída de Êxodo, né, um percurso muito grande. Eles andariam por muito tempo, dias, o primeiro percurso, e eles precisariam de muita energia. Então, o fato da carne ser preparada assada é para que eles tivessem um tempo maior não de digerir, não, de força, tivessem mais força por um período de tempo, mais proteínas e mais gordura. Então eles andariam por mais tempo sem se cansar. E por que a carne também? Porque a carne demora para digerir. Isso traria uma sensação de saciedade durante um tempo, uma longa viagem. Entende? Então tudo por trás do ensino, além dos princípios que Deus queria passar, havia também uma estratégia de Deus para que eles andassem um tempo maior sem precisar parar para comer novamente. É muito interessante como Deus é tremendo, como Deus é além das nossas expectativas, né? É demais, demais. O povo estava se alimentando e se preparando para uma longa viagem a pé pelo deserto. Isso exigia uma grande quantidade de energia. Sabemos que a carne é um alimento que demora muitas horas para fazer digestão em nosso organismo. Isso iria ajudá-los em muito tempo de viagem. Tanto de ser assada, contribuía para uma quantidade maior de energia acumulada por ser mais calórica. O terceiro ponto que eu coloquei aqui: não poderia sobrar nada. Deus deixou isso uma ênfase muito importante, que não sobre nada, que seja um cabrito o suficiente para cada casa. Ele ainda falou: se a tua casa tiver pouca gente, junte-se com um vizinho mais próximo, mate um cabrito que dê para todos comerem, se sobrar algo, queime na fogueira. Lembra que nós lemos? Anotou aí, depois você lê em casa. Por quê? Isso apontava para a plenitude da obra da cruz. Não, a cruz é plena, a cruz é completa, a cruz não deixa mais ir. Você entende isso? A cruz nos remiu, a cruz nos libertou, a cruz nos salvou. Às vezes algumas pessoas falam assim: na minha igreja não acredita em libertação, porque senão a pessoa que aceitou Jesus... Já viu algumas pessoas que falam disso? Não tem libertação. Quando a gente aceita Jesus, a cruz já te libertou dos demônios. É verdade, porém a carne não converte. Então existem em nós costumes que precisam ser deixados para trás. Então é por isso que a gente precisa de libertação. O defeito não está na cruz, o defeito está na nossa carnalidade, está na nossa natureza pecaminosa. Mas a cruz é plena, tudo se converge para a cruz. A obra da cruz é plena, é uma só. Estão comigo aí? O quinto ponto: durante a ceia, Deus disse: todos deveriam estar prontos. Diga comigo: todos devem estar prontos. Pergunta para quem está contigo aí: está pronto? Será que está? Diz assim no versículo 11: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os sapatos nos pés e vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Olha para mim, isso aponta para que nós estejamos prontos a tempo e fora de tempo. Irmão, chegou esse tempo já. Eu estou vendo o nego distraindo, eu estou desanimado, não sei o que é. Fique esperto. Olha o que diz, esteja pronto. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 2. Diz assim, 2 Coríntios
4:2. 4:2 diz assim. Aí não, irmão, falei errado. É 2 Timóteo. Desculpa. 2 Timóteo 4:2. Diz assim. 4:2. Amém? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você acha que já chegou esse tempo, sim ou não? Eu acho que já. Chegou mesmo. O povo não gosta da famosa, aqui em Volta Redonda usa essa palavra que eu acho a cajadada. É a cajadada. Você fala de Bíblia, o povo fala que é cajadado, porque o povo não quer. Cajadado o quê, irmão? Se converte. É doutrina, disciplina, exortação. A Bíblia diz para a gente andar assim. Ande o tempo todo exortando, corrigindo, com paciência e doutrina. Então vai falar bobeira para mim, eu não vou rir para você. Não vou mesmo. Não estou perdendo tempo, eu falo isso toda hora. A gente brinca, mas não passa do limite da brincadeira não, que vai tomar uma rachada. Bíblia, não dá mais. Então tudo aponta para Jesus. O que é a Páscoa no Novo Testamento e o que é a Páscoa no Antigo Testamento? A palavra Páscoa vem do hebraico, que chama Pessah. É claro que minha pronúncia não é hebraica, né? Mas é isso, mais ou menos. Eu ouvi 500 vezes a tradutora falando, mas é isso. Pessah. A Josefine, pastor, o que é que você está ouvindo aí? Falei um negócio aqui, Josefine. Pessah, que traduzido para o grego é Páscoa, que significa passagem ou passar por cima. Então, quando a gente diz Feliz Páscoa, você está dizendo Feliz nova vida, feliz transição do antigo homem para o novo homem, feliz vida nova com Cristo. É lindo o significado de Feliz Páscoa. Amém? A Páscoa no Antigo ou no Primeiro Testamento tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. No seu aspecto histórico, a Páscoa no Antigo Testamento é a festa que faz memória da passagem de Deus do Egito para a libertação do povo. Foi o que nós lemos agora. O capítulo todo, você pode ler em casa, de Êxodo 12. A Páscoa... Deixa eu explicar para você. Deus não estabeleceu a data da Páscoa em cima de nada. Isso é tão, eu acho tão glorioso, por isso que você deveria estar fazendo a nossa escola Farol, porque quando você adquire conhecimento da Bíblia, é como se descortinasse os teus olhos. Já existia no período pré-israelita, o povo hebreu, lá antes de Abraão, o povo, essa data já era uma data celebrada. Antes, no período pré-israelístico, o povo já celebrava, nesse período, era uma festa do início da colheita da cevada. Então eles celebravam para que a colheita fosse abundante, levantavam um altar de adoração, matavam um novilho, já faziam-se isso, tomavam do sangue, passavam, era um ritual, passavam nas portas, nas tendas dos pecuaristas que eram nômades, que andavam por aquele deserto, daquelas terras, passavam no sangue, passavam nos estábulos. Segundo eles, dentro desse ritual, eles já acreditavam que esse ritual espantava os demônios, espantavam espíritos maus e traria fecundidade para o rebanho. Então já existia essa festa. E aí quando o povo falou para Moisés, que Moisés falou para Faraó, deixe o meu povo ir para que possa celebrar a festa. Essa provavelmente era a festa que eles falavam, porque estava dentro desse período.
E aí, olha como Deus é um Deus estrategista. Ele estava falando para um povo que já utilizava desse período para algo similar ao que ele faria, com uma nova revelação. Por isso que ele disse que significa novo, passagem, porque ele usou o mesmo período, a mesma data, entre aspas, a mesma morte do novilho, mas já apontando para um novo futuro que seria Jesus. Vocês estão acompanhando comigo? Então ele usou esse mesmo ritual, matando o novilho, só que dessa vez passando nos umbrais das portas, porque antes era tenda. Agora eram casas com portas com vigas de madeira. E quando ele falou passe nos umbrais, ali ele apontou para a cruz. Olha a ligação. Então percebe como a Bíblia é viva, a Bíblia é contínua, não existe velho e novo, existe uma Bíblia só. Quantos estão comigo? Estão comigo? Amém? Abre comigo em Êxodo capítulo 5, no verso 1. Amém? Abrir aí. Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E aí, nessa festa, debaixo desse novo entendimento, debaixo dessa nova revelação, Deus trouxe a festa de Pessá, a festa da Páscoa, a festa da transição para um novo tempo, que era a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Amém? Então vamos lá. No aspecto agrícola, anteriormente, era uma celebração no início da primavera, no o mês de colheita da cevada, e que Israel adaptou para a celebração da Páscoa, onde faziam pães ázimos sem fermento. Assim se comiam os primeiros frutos da terra, e se fazia o pão sem fermento para lembrar de tudo que era novo e que não havia nada de velho, nada, nem o fermento. O pão ázimo era também considerado símbolo de pureza. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 16, no verso 3, diz assim, Deuteronômio 16, 3, diz assim, amém ou misericórdia? Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembrares do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Olhem para mim. Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, celebra a Páscoa em Gilgal, e a Páscoa que os judeus que não creem que Jesus é o Messias realizam ainda hoje, tem o sentido de trazer à memória a libertação do povo do Egito. Então, o judeu que não é messiânico ainda realiza o ritual celebrando a saída do Egito. Nós não. A celebração para nós hoje já passou por um novo nível de revelação, que é o sacrifício de Jesus e a ressurreição ao terceiro dia. Então, quando nós declaramos Feliz Páscoa, nós celebramos vida eterna. Nós declaramos, às vezes a pessoa nem conhece Jesus, mas você já está declarando a vida eterna, um encontro com a nova vida, um encontro com um novo tempo, uma transição da morte para a eternidade. Então diga mais uma vez para quem está perto de você, Feliz Páscoa. Que às vezes alguém que está visitando nem tem Jesus como Senhor, mas você está declarando, Jesus é o Senhor da sua vida. Quando você diz Feliz Páscoa, você está dizendo, você é a propriedade exclusiva de Deus. Está comigo? Josué capítulo 5 diz assim, verso 10. Está comigo aí ou não? Abre aí. Josué 5:10. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14,
do mês à tarde. Esse mês já era abril, né? No calendário hebraico, eu não sei se é assim até hoje, mas naquele tempo iniciava-se o ano nesse período, que é o período de primavera. Então, vamos lá. Dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Olha como é lindo, olha como Deus trabalha na vida do homem, irmão. O povo estava no deserto, não tinha como plantar, não tinha como semear, não ficavam muito tempo no mesmo tempo, estavam o tempo todo andando. Então Deus trazia a provisão. Todo dia caía uma porção de alimentos, que era o maná, caía o pão, enfim, e eles comiam, não dava para guardar. O dia que eles entraram no lugar da promessa, fizeram a festa da Páscoa, no primeira festa da Páscoa já tinha alimentos colhidos, dali, fruto do trabalho, o maná cessou. A partir dali, eles tinham que trabalhar para comer, porque a promessa de Deus havia se cumprido. O lugar que mana leite e mel já estava estabelecido. Qual esse lugar? Diga comigo: o coração de Deus. O centro da vontade de Deus para nós é o coração dele. É o lugar que te traz paz, que te traz sustento. Às vezes não te deixa tão rico quanto o seu vizinho, financeiramente falando, mas te deixa às vezes muito mais próspero do que ele. Você consegue entender a diferença entre prosperidade e riqueza? Entende? A Páscoa no Novo Testamento, ou no segundo, nós falamos do primeiro, é a passagem da morte para a vida. É a ressurreição de Jesus, que havia sido morto na cruz. É a vitória de Deus sobre tudo o que fere e mata a vida. Jesus faz a sua passagem da morte para a vida plena. Diga comigo: morte para a vida plena, vida abundante. Então é essa vida que nós encontramos quando nós entregamos a nossa vida, nosso futuro e o nosso destino a Jesus. É plenitude. E isso não é só para o céu. Deus tem vida abundante para nós aqui. Tem plenitude para nós aqui. Tem paz para nós aqui. Amém? A partir da ressurreição de Jesus, temos o convite de Deus para participar da vida eterna. Como a prisão de Jesus e sua posterior morte ocorreram na época da celebração da Páscoa dos judeus, a sua ressurreição e toma agora o significado de libertação da morte para a vida eterna. Abra comigo em Mateus 28. Mateus 28, 1. Mateus 28, 1. Amém ou misericórdia? Misericórdia, ouvi aí? Vamos lá? Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Olha quantas coisas gloriosas
sobrenaturais, proféticas aconteceram em uma noite, em um dia, em um momento, melhor dizendo. Deus remiu o sangue e Deus restaurou a comunhão da mulher com a história. Porque no primeiro Adão, né, nós falamos disso toda hora, a mulher, através da mulher, né, Deus trouxe, ela apresentou para Adão o pecado, a desobediência. Mas quando veio Jesus como segundo Adão, como oferta de remissão, trouxe vida. As primeiras a saberem da notícia da ressurreição foram as mulheres. Então vocês são benditas do Senhor, amadas de Deus, princesas de Deus. Vocês são anunciadoras de boas novas. Vocês têm palavras de vida dentro de vocês. Vocês carregam o poder da ressurreição dentro de vocês. Vocês anunciam a vida eterna para esse tempo. Vamos aplaudir Jesus por elas. Amém? Para nós cristãos, a Páscoa tem este significado, a ressurreição de Jesus, a ressurreição para a vida plena, para a vida eterna, para uma nova vida de amor com Deus e de salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Quantos se entregaram a vida e encontraram salvação? Diga comigo, aleluia, Cristo me salvou. Coisa linda, vamos aplaudir de novo, porque isso que coisa maravilhosa. Nós te amamos, Jesus. Muitas pessoas, mesmo que ainda estejam vivos, enquanto não vivem no amor, na paz e na justiça e na alegria que Deus nos oferece, vivem dominados pelo ódio, pela mentira, pela vingança, pela injustiça e pelo desamor. Estão mortos para a vida. E quando uma dessas pessoas percebe que Jesus lhe oferece uma vida, uma nova vida de amor, e a Ele se rendem e mudam totalmente de vida, passam por uma verdadeira ressurreição. Quem tem essa sensação do dia que você recebeu Jesus, você ressuscitou? De verdade. Quem teve essa experiência no dia? Algo foi... Quem teve? Eu tive também. Foi muito forte. E eu nem tinha consciência clara desse ritual, entre aspas, que a igreja faz, né? De falar, vem à frente e tal. Eu não sabia, porque eu não visitava a igreja, eu não tinha amigo crente, eu não tinha contato nenhum. Então, quando o cara falou, eu estava lá de olho fechado, e ele falou, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Eu falei, eu, né? Claro que eu quero. Aí eu levantei o olho e falei, gente, só eu. Eu fechei o olho, ó, zup. Aí ele falou, vem aqui na frente. Aí eu fiquei pensando, falei, vou nada. E era uma igreja muito grande, tinha que andar muitos metros. Eu falei, não vou não. E minha perna bamba. Eu com outras pessoas indo, eu falei, não vou. Aí não tinha mais ninguém. O pastor falou, Deus me falou que tem mais um. Eu falei, pronto, é eu. Se Deus está falando uns negócios para ele, meu Deus. Aí eu falei, vou. Irmão, eu fui lá na frente, sem entender, o povo batendo palma, tinha gente chorando. Porque eu sou de Volta Redonda desde que eu nasci, então tem muito conhecido, né? E aí um monte de gente olhando, chorando. Eu parecia o verdadeiro Satanás convertendo, porque o povo chorava tanto, que parecia que era um troço tão impossível. E eu falei, gente, por que esse povo está chorando? E eu não estava entendendo, mas eu estava com um gozo, uma alegria, uma paz, ninguém me falou nada. A minha vida mudou. Naquele dia houve um processo de encontro sobrenatural. Eu passei pela Páscoa. De verdade. Pastor, você abandonou as velhas obras naquele dia? Não. Eu tive um processo. Mas realmente naquele dia eu passei da morte para a vida. Eu me encontrei com Jesus. Amém? Lucas 15, 32 diz assim: mas era justo, alegramo-nos e folgamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido
e achou-se. Esse sou eu e esse é você, quando nos encontramos com Jesus. Assim sendo, lembremos não somente nessa data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim como o Todo-Poderoso libertou os hebreus da escravidão do Egito, Deus quer nos libertar da escravidão do pecado, e por isso enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra comigo em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer aponta para a fé, crer aponta para a confiança, crer aponta para domínio a respeito de mim. Esse crer não é o crer que as pessoas falam aí fora, eu acredito. Não é isso. É ter a certeza que tudo que há em você não é mais seu, é dele. A sua vida pertence a ele. A sua conduta precisa se parecer ou refletir a vida dele. Amém? Então, a plenitude não está em você. A plenitude está na cruz. Nós fomos justificados, mas ele é justo. A nossa justiça vem dele. Nós não somos justos. Somos justificados nele. Então, por isso que em muitos momentos a gente está fraco. Por isso que as pessoas que falam essa besteira, que eu acredito que é uma grande bobagem, de que na cruz a gente não sai de lá, a gente não tem mais demônio e a gente vai embora, isso não é certo, porque nós somos tendenciosos para o mal. Nós somos inclinados a pecar. Então, o que nós temos que fazer? Às vezes a pessoa chega para mim, pastor, eu estou tendo uns pensamentos, nossa, eu estou desanimado, eu estou meio na carne, estou falando bobeira. Eu falo, jejum, oração. Você precisa voltar para a cruz, porque a cruz, a obra da cruz é plena. Se você se manter na cruz, se manter em Jesus, você alcança essa plenitude todos os dias. Mas isso tem que ser todo dia, não é um dia. Você tem que aceitar Jesus todo dia, tem que pedir perdão todo dia, porque a gente erra. Você entende? Então hoje nós temos a quem recorrer: a cruz, a Jesus crucificado, e nele nós encontramos ressurreição. Você entende isso? Tem gente assim, tipo, nossa, quanta coisa. Mas é isso. Vida é esta que nós conquistamos com sangue, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Diz assim, amém, misericórdia? Diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje a representação dos pães ázimos, do pão sem o fermento, do pão sem acrescentar o que era velho, o que levava ele a ser levedado, somos nós. Que o passado, que aquilo que nos fazia apodrecer, ir para o inferno, seja retirado, e que as verdades eternas que vêm de Cristo como Senhor sejam verdade sobre a nossa vida a partir desse tempo. Então Páscoa é tempo de você celebrar a vida em Deus. Eu não sei se você hoje parou para pensar isso, o quanto a sua vida mudou depois que Jesus entrou. Estou falando. Você não tem mais aquele ritual, né? Não, eu estou 40 dias sem poder falar um palavrão, estou sem 40 dias sem tomar uma. Não, irmão, a sua alegria está no Senhor, a paz, tudo o que você precisa vem dele. Não é 40 dias, é a vida toda. Nós não estamos mais presos às coisas dessa terra.
Nós não carregamos mais o fardo, a culpa que o pecado trouxe para nós. Deixamos tudo na cruz. Às vezes eu fico vendo vocês, que eu sou pastor de vocês, conheço, talvez você não percebe, mas eu lembro como você chegou. Às vezes você veio até de outra igreja, mas eu sei como você chegou. E eu fico tão feliz, eu falo, será que essa pessoa agradece todo dia? Jesus mudou tudo, não foi só por dentro, não, a aparência é outra. Você está mais bonito, mais bonita. Você consegue falar, você tem eloquência, tem segurança no seu falar. Você anda diferente, você se veste diferente. Você demonstra carinho, você não ria para ninguém. Eu estou falando de coisas naturais que Deus fez. Você chegou aqui solteiro, está casado. Você chegou sem filho, tem 2 já. Estou falando. Você chegou aqui, teu filho não sabia nada de Bíblia, agora chega no dia de jejum, ele pergunta, tá de jejum não, mamãe? Você entende isso? Você era desequilibrado, barraqueiro, e agora você colocou todo o seu destempero e desequilíbrio na cruz. Tudo está lá. Você entende isso? Você às vezes não está ganhando mais, mas o seu dinheiro te supre. Você às vezes mora no mesmo lugar, com a mesma vizinhança e a mesma família, mas agora você tem paz. Será que você lembra disso todo dia? Será que você lembra e fala, meu Deus, às vezes eu vejo a Priscila passando e falo, meu Deus, obrigado pela minha mulher. Não é só porque ela é uma gata não, mas é uma mulher de Deus. Eu estou andando pela casa, eu ouço minha mulher cantando. Eu falo, gente, quantos maridos queriam isso? Lá em casa a televisão não fica em qualquer canal. A gente não ouve, não é alimentado por lixo. Todo mundo caminha na mesma direção. Será que você já parou para valorizar? Já parou para pensar nisso? Será que você tem dimensão, gratidão, né? Às vezes você é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, já tem neto. Você olha a sua descendência, toda vindo em direção da cruz. Você fala, meu Deus, que privilégio, minha filha está aqui, meu genro está aqui, meu neto está aqui. Meu Deus, que é isso? Será que você consegue mensurar isso? Será que às vezes você consegue mensurar que hoje você está num namoro e você não precisa ter sexo para o seu marido, seu namorado amar você? Você consegue mensurar isso? Você hoje tem um namoro santo, alguém que respeita a sua integridade. Você consegue mensurar isso? Que hoje, quando você com seu marido discutem por alguma coisa, não sai um palavrão, não sai uma ofensa moral, divergem, fica chateado, mas não ofende, não desrespeita. Você consegue mensurar isso? Pastor, a gente não está assim ainda. Então entre na Páscoa hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse e deixe. Coloque a tua carne na cruz. A Bíblia diz que aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Isso é Páscoa. A cruz aponta para a transição de uma velha vida para um novo nascimento. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Eu terminei colocando 3 significados para a Páscoa. Deixa Deus falar com você. Porque Páscoa é tempo da gente pensar na família. A gente está muito carnal. É hora de chorar, falar, meu Deus, eu tenho um marido tão maravilhoso, eu não estou dando a honra que ele merece. Eu tenho uma esposa incrível e eu não estou tratando como ela merece. Eu tenho filhos lindos. Toda hora eu olho para o Davi. Eu sou bravo, irmão. Eu sou bravo igual eu sou aqui. Mas toda hora eu falo, vem cá, meu filho. Ele já, você sabe, ele já vem assim, ó. Eu não falo nada. É toda hora, porque eu fico olhando para aquilo que eu tenho dentro de casa e falo, gente, o que é isso? Meus filhos são maravilhosos, meu Deus do céu. Aí eu falo, vem cá, Davi. Ele para tudo, ele pode estar qualquer coisa que ele estiver falando. Se eu falar, vem aqui, ele vem na hora. Ele já sabe que eu quero dar um cheirinho,
Fala, te amo. Fala, como que você é lindo. É bom, eu sei que é bom para ele ouvir, mas é melhor para mim falar. Páscoa. Talvez você não teve isso, eu não tive isso com meu pai. Mas não é porque eu não tive com meu pai que eu não vou fazer com meu filho, irmão. Irmão, hoje o pão asma sem você deixa o fermento para trás, amigo. Eu não sei tratar minha mulher bem porque meu pai batia na minha mãe. Eu não sei, irmão, eu não aprendi nada disso com meu pai natural, mas aprendi com meu pai celestial. Ele me ensinou. Então pare de justificar o teu futuro com os seus problemas do passado. Páscoa, pesar, passagem, passar por cima, transição, nova história, um novo destino. Olhe para o mesmo marido, mesma esposa e diga: meu Deus, eu sou muito feliz por ter vocês aqui. Obrigado, Jesus. Olhe para o seu pai, o mesmo pai problemático, a mesma mãe grossa, doida, e fala: obrigado, meu Deus, porque eu tenho vocês. Vocês podem ter tudo de errado, mas vocês estão aqui. Tem tanta gente que já perdeu os dois, está desesperado. Nesse desespero não tem mais onde correr, não tem onde dormir. Eu tenho. Tire o fermento, tire a podridão e se deixe ser lavado pelo sangue. Arrependa-se, converta os teus olhos, ilumine os teus olhos, mude a declaração dos seus lábios, que seja vida, vida, vida. 3 significados. O primeiro, no tempo de Abraão, apontava para a prosperidade. A intenção deles era que a colheita multiplicasse e que os animais do campo reproduzissem de forma abundante. O sangue era passado para que os maus espíritos, os demônios, não os impedissem de prosperar. Nos tempos de Moisés, pós-exílio, pós-saída do Egito, apontava para libertação. O sangue nos umbrais apontava para uma vida livre, longe da escravidão, longe da opressão, longe do domínio do inimigo, livre para viver à vontade e o futuro glorioso que o Senhor tinha para eles. E por último, hoje nos dias de Jesus, após sua ressurreição, Páscoa significa salvação, vida nova, vida eterna e plenitude para todo aquele que nele crê. Então hoje, Jesus veio para nos trazer a plenitude de Deus para toda a humanidade. Nele nós temos a prosperidade que era no tempo de Abraão, nós temos a libertação do tempo de Moisés e nós temos a eternidade, porque Jesus veio para cumprir toda a promessa, para fechar o ciclo. Tudo se converge nele. Deus veio para trazer plenitude, completude. Não existe pendência, não tem falta. Ele fechou o ciclo e nos deu uma nova história, um novo destino. Você não precisa mais sofrer, não precisa mais viver em crise, com ansiedade, com angústia, coração palpitando, ficar indo para o hospital. Volte para a cruz. Está tudo lá. Pastor, eu não consigo ver graça na minha família, eu não consigo ser feliz no meu casamento. Volte-se para a cruz. Não, mas não adianta só um fazer, porque se o outro não fizer, volte-se para a cruz. Nele você tem todas as respostas. Nele você tem tudo que você precisa. Nele você tem segurança. Nele você tem paz. Nele você tem prosperidade. Nele você tem libertação. Nele você tem ressurreição. Nele você tem salvação. Tudo está nele. Se coloque de pé.
Feche os teus olhos, eu queria que você começasse a orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e levante a sua voz. E comece a dizer: obrigado pela Páscoa, Jesus. Volte-se para a tua família e comece a dizer: meu Deus, obrigado pelo meu pai, com todos os defeitos, mas eu sei que sem ele eu não estaria aqui. Obrigado, meu Deus, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Meu Deus, eu sou grato. Obrigado pelo meu corpo perfeito, pela minha saúde. Obrigado pela casa que o Senhor me deu, pela igreja, pelos pastores. Obrigado, meu Deus, o Senhor não esqueceu de nada. Tire o fermento, a ingratidão, a murmuração. Tire de mim tudo o que me prende ao passado. Tire de mim, meu Deus, tudo aquilo que estraga o meu futuro. Eu quero paz. Nos lava dos pecados, que nos seja cheio nesse novo tempo. Receba a Páscoa de Deus sobre a sua vida. A Páscoa de Deus, o Pessah, nada além do sangue, o novo de Jesus. Chore mesmo, mas é de gratidão, é de alegria. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como Jesus está vivo. amigos. Jesus está vivo. Vivo. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele está vivo. Que nos lava dos pecados. Jesus está vivo. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Ele está vivo. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Diga: eu sou livre. Vamos dizer isso. Eu sou livre. Levante suas mãos. Levante suas mãos e diga isso. Levante suas mãos e diga: eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos e diga: eu sou livre. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do. Nada além do sangue de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sua família, te dando um futuro de paz em Cristo, renovando tua esperança. Eu declaro bênçãos de Deus sobre a sua família, que a paz, a eternidade sejam verdade sobre o lugar onde você mora. Feliz Páscoa, feliz ressurreição.